Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus. Ver como esta palavra tão maravilhosa nos ensina princípios tão importantes. Princípios que vão nortear a nossa vida, que vão trazer a bênção de Deus sobre nós. Sim, a Palavra de Deus nos alinha com os céus e nos traz a verdadeira vida. Nesta série de programas sobre os princípios cristãos, nós estamos conversando sobre semeadura e colheita. E vamos conversar hoje sobre colheita abundante. Como eu posso ter uma colheita abundante em toda a minha vida? Vamos ver? Deixe seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gedeões já começou. Muito bem, a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus é firme, a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é pão que nos alimenta, que nos sacia, é leite que desde os nossos primeiros passos na fé cristã nos ensina o caminho e a vontade de Deus. A palavra de Deus é espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, separando juntas e medulas e trazendo diante de Deus os nossos pensamentos, o nosso coração de maneira tão aberta e tão clara. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Isso mesmo, às vezes você dá uma martelada em uma grande pedra, parece que nada aconteceu. E mais outra, e mais outra, e outra, e outra. E de repente aquela pedra tão dura, aquela massa tão consistente de rocha se esfacela em tantos pedaços. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. E a palavra de Deus, ela nos traz a certeza, a verdade em que você pode crer de todo o coração. E a palavra de Deus nos traz princípios, princípios fundamentais para a nossa vida. Estamos estudando sobre semeadura e colheita. Uma lei fixa, aquilo que o homem semear, isto ceifará. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. De uma maneira idêntica ao que nós semeamos, mas só que multiplicado. Isso mesmo. Vamos ver hoje sobre uma colheita abundante. O que Deus nos fala sobre isto? Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Vamos ler o versículo 6 e o 7. Diz assim: E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Paulo, ele estava recolhendo uma oferta entre os irmãos na Macedônia, na Ásia Menor, nas cidades e nações por onde ele passou, semeando o Evangelho. Ele estava levantando uma oferta para os judeus, para aqueles que estavam empobrecidos lá na Judéia. Ele estava levantando aquela oferta. Por quê? Porque muitos irmãos foram presos pelo Império Romano pelo fato de serem cristãos. E ao serem presos, os seus bens eram confiscados. Então a sua família ficava em necessidade. Paulo, então, levanta esta oferta pela direção do Espírito Santo. E ele escreve para os irmãos da cidade de Corinto, na Grécia, dizendo: Isto vos afirmo, quem semeia pouco, pouco também ceifará. É a história daquele homem que plantou batatas
E quando ele fez a sua colheita, o que ele fez? Ele separou as batatas grandes para vender e as pequenas para tornar a plantar. E qual foi a sua surpresa? Que quando ele colheu as batatas da segunda safra, elas vieram pequenas, cada vez menores. Por quê? Porque ele escolheu as menores para plantar. As sementes que vão produzir uma boa colheita devem ser sementes de primeira qualidade. Devem ser as melhores sementes, porque o fruto será igual ao que se plantou. Há pessoas que querem dar para Deus, ou para a obra de Deus, ou para o reino de Deus, o menor. Eles querem dar o pior. E nós sabemos que ele vai colher o menor. Ele vai colher o pior. Aquilo que nós plantamos é exatamente isto que colhemos. E ele diz: o que semeia pouco, vai ceifar pouco. O que semeia com abundância, vai colher com abundância. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente planta, mais a gente colhe. O importante é saber aquilo que nós estamos dando, é saber aquilo que nós estamos plantando. E Paulo diz: cada um contribua segundo está no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Aquela pessoa que contribui com missões, que contribui com a obra de Deus, achando pesado: ai, eu tenho de fazer isso, ai, o pastor pediu isto, ai, eu tenho de cooperar com missões, eu tenho de fazer alguma coisa. Ou aquele que escolhe o pior que ele tem, vai na carteira, na hora da oferta, ele tira a menor nota, ele tira o pior. Ele deve saber que Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Nós devemos saber que tudo que nós temos não nos pertence, nem nós mesmos nos pertencemos. Tudo que você tem pertence a Deus. Você mesmo pertence a Ele. Então, quando nós contribuímos na obra de Deus, nas coisas de Deus, nós não estamos fazendo favor para Deus. Você não está fazendo favor para a igreja. Você não está fazendo favor para missões. Você está simplesmente administrando o que pertence a Deus. E quanto mais nós semeamos, tanto mais nós temos. Tanto mais recebemos em abundância. Experimente. Experimente separar as roupas, os brinquedos, a comida que você tem em casa. Experimente separar para dar. Você vai ver que é quase imediato. Eu tive essa experiência essa semana de separar algumas roupas para dar e imediatamente, no dia seguinte, eu estava recebendo uma sacola com roupas novas. Não tem jeito de vencer Deus em generosidade. Não tem jeito de vencer Deus naquilo que Ele tem reservado para nós. Alguém já disse que nós vamos com a nossa pazinha, nosso celeirinho, e colocamos no celeirão de Deus. E Deus vem com a sua pazona do seu celeirão e transborda o nosso celeirinho. Por isso é tão importante ter um coração generoso. Jesus disse o seguinte: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Cuidado para que a luz que em ti há não sejam trevas, disse o Senhor Jesus. Se você vai lá no original ver esta expressão, se os teus olhos forem bons, essa expressão não é como nós às vezes interpretamos no português, bons olhos, mas essa expressão é olhos generosos. Se os nossos olhos, se a nossa visão é generosa, o nosso corpo tem luz, ou seja, tem revelação de Deus.
se você consegue enxergar aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode repartir, se você consegue enxergar a necessidade dos outros, a necessidade ao seu redor, e você reparte o que tem, então todo o seu corpo terá luz. Você terá um entendimento de Deus. Você terá o amor de Deus em você. O seu corpo terá luz. Mas se os nossos olhos não são generosos, se você não consegue enxergar a necessidade do outro e ajudar, se você não consegue enxergar o reino de Deus e se doar para o reino de Deus, pode acontecer que você nem perceba que ainda não tem luz. Por isso, nós vemos o apóstolo João falando tanto do amor. Vemos João repetindo a lei máxima do Senhor Jesus, acima da lei do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Senhor disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus trouxe um novo mandamento. Ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor de Jesus, ele não amou a si mesmo, ele não buscou os seus interesses, ele não buscou algo para si, mas ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio entregar a sua vida em resgate de muitos. Ele deu tudo. Ele deu a si mesmo. Por isso, ele tem tantos filhos. Por isso, ele tem tantos frutos do seu trabalho. A palavra de Deus nos diz que se queremos uma colheita abundante, seja no que for, seja semeando amor, seja semeando a palavra, semeando a paz, semeando ajuda física, ajuda espiritual, ajuda material, o que você semear, você vai colher em abundância se você semeia muito. Vamos fazer isto? Vamos buscar ter o coração de Deus, porque você se torna parecido com Deus quando você dá. Quando você é generoso. A pessoa que não tem generosidade não tem semelhança alguma com o Pai Celestial. Vamos colocar isto em prática? E então, vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e, se possível, se ajoelhar e orar conosco, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te trago o meu coração, a minha vida, deposito aos Teus pés tudo que sou, tudo que tenho e me entrego a Ti. Senhor, dá-me entendimento de que sou apenas mordomo de todas as coisas que Tu tens para mim. De tudo que o Senhor tem me dado, sou mordomo. Ajuda-me a administrar com sabedoria e multiplicar tudo que o Senhor tem posto em minhas mãos. Eu me entrego a Ti para ser Teu, para fazer a Tua vontade, viver na Tua presença, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa viver na presença dEle com um coração generoso em luz, tendo colheita abundante. E até o nosso próximo encontro, quando estaremos aqui na Rede Super compartilhando com você a Palavra de Deus. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro. E não se esqueça de acessar o nosso site e conhecer o Ministério Gideões, 24 horas diante do Senhor. Deus te abençoe. Eu comecei a reparar que um acúmulo de sintomas, uma mudança de humor, irritabilidade, esquecimento constante. Comecei a esquecer o nome das minhas filhas, começou a interferir no meu discurso, na minha memória, na minha fala.
e eu comecei a gaguejar. Aí foi quando eu percebi que era um assunto que eu precisava levar um pouco mais a sério e que, de fato, tinha alguma coisa muito disfuncional no meu corpo, na minha mente e nas minhas emoções. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.